Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Ainda continuamos nessa realidade da nossa consciência, tá? Com todas as nuances, dificuldade que a gente encontramos aqui continuando, tá, pessoal? E para continuar o trabalho da nossa espiritualidade, né? Da expansão da nossa consciência, né, pessoal? Por quê, pessoal? Porque a gente é um ser espiritual que está experimentando aqui essa realidade física, né, pessoal? E a gente precisa expandir a nossa consciência para entender por que as coisas funcionam assim dessa forma, tá? E isso não é fácil, tá, pessoal? Porque quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai percebendo, vai conhecendo coisas. Então, por isso que a gente tem que ter uma visão mais ampla para entender, para a gente não deixar qualquer coisa emocional mexer com a gente, tá, pessoal? Então, por isso que a gente está crescendo tanto espiritualmente, expandindo, tendo conhecimento de algo. E isso não é fácil, porque vai quebrar, né, algumas crenças limitantes que a gente carrega, né? Crenças que a gente aprendeu com nossos familiares, com nossos pais, crenças na escola, crenças da sociedade, crença religiosa. Então, tem muita coisa, tá, pessoal, que quando a gente vai expandindo, vai quebrando essas coisas. E a gente precisa estar equilibrado. Foi o tema que eu falei aí, né? Antes desse aqui, que a gente está falando o que é expressão sair do mundo, né? Quem é que sai do mundo, pessoal? Entende a nossa consciência. A gente fica vibrando em outro estado, em outra frequência. Mas se você sai de um ambiente, mas o mundo não sai dentro de você, é como muitos falam, né? O mundo precisa sair dentro de você, não é você sair do mundo. Entende, pessoal? Então, a gente, tá, pessoal? Coisas precisa entender para que nada emocionalmente nos desestruture, tá, pessoal? A gente entenda as outras pessoas, tudo isso, tá? Então, vai mexer, tá? Quando a gente vai, como é que se diz, interagindo, buscando esse conhecimento, isso às vezes mexe com a nossa estrutura, que é a nossa alma, onde está a nossa crença, onde está a nossa motivação, onde está tudo ali, está nesse campo, né? E eu estou trabalhando, tá, pessoal? Esse campo, não só esse campo, também o campo físico, o campo mental e emocional e o campo espiritual. Aqui o trabalho é para isso, tá, pessoal? Sabemos que quando a gente se equilibra espiritualmente, emocionalmente, então há um equilíbrio também no corpo físico, né? Eu falei isso aí no outro vídeo aí, tá? Eu aconselho, tá, pessoal? Não é obrigado a você assistir, eu aconselho vocês a assistirem, tá? Porque nem tanto vai pensar que eu estou obrigando vocês a assistir, não. Eu aconselho, eu gravo aí, tá? As coisas e aconselho você a assistir. Mas se você disser, não quero assistir esse não, Marcelo, tá tudo certo, tá? Quem vai ficar com a falta de entender as coisas é você. Eu vou continuar aqui trabalhando a minha espiritualidade, o meu consciencial, a minha emoção. Eu vou estar trabalhando, porque o trabalho eu estou fazendo em mim, tá? Agora só que eu gravo isso
esses entendimentos, esses conhecimentos para você. E estou compartilhando a minha espiritualidade com vocês, tá? Então, eu estou sendo da minha maneira que eu sou aqui. Então, você vê que meus vídeos não tem corte, né? Então, aparecem pessoas na minha casa falando, atrapalhando. Aqui você vê meu neto, tá? Então, tudo isso com essa autenticidade, tá, pessoal? Para não haver, como é que se diz? Máscara, pessoal. Para não haver máscara, para não haver efeito, tá? Teve uma pessoa aqui que queria me ajudar, eu posso ajudar no seu vídeo para melhorar, não sei o quê. Não, não, pessoal. Essa não é a intenção do vídeo, passar coisa bonita, visualmente, né? Ele deve chegar, o cara deve conhecer de EA, né? Então ele deve chegar lá com EA para colocar coisa. Não, não quero que use isso, tá, pessoal? Pelo menos o vídeo aqui, como é que se diz? Cru, não cru, que não tenha conteúdo, né? Mas que seja naturalmente. Eu abro o vídeo e aqui eu passo a minha expressão. Agora, às vezes o meu comportamento, a minha expressão aqui, às vezes não agrada a algumas pessoas, pessoal. Porque vocês, você é um pregador, você é um pastor, é um líder e tal, não sei o quê. Aí você tem que se comportar assim. Como os outros aí, né? Coloca a máscara dele e se apresenta para vocês. E vocês, às vezes, se chocam comigo porque, às vezes, eu não me apresento assim, dessa forma. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu não vou perder a minha maneira de ser, a minha maneira de expressar, a alegria, as coisas que... Isso aqui é a minha espiritualidade, é a minha maneira. Tá? Eu não vou mudar para agradar Cicrano, tá? Eu não vou agradar para eu agradar essa pessoa. Não, pessoal, tá? Eu não me coloco nessa posição, tá? Eu vou expressar minha espiritualidade, aquilo que eu sinto alegria, que eu transmito isso, tá? Agora, se o meu jeito, se a maneira que eu estou expressando a minha espiritualidade não lhe agrada, eu não posso fazer nada, pessoal. Tá? Você procura alguém que tente agradar você. Mas será que vai trazer a mesma informação? Procura a EA que responde tudo a você, né? Não questiona você, porque a EA é isso, ela vem tentando agradar. Mas aqui não, aqui a gente questiona. Por que isso? Por que aquilo? Porque a gente é espiritual. Então há uma interação. A EA, então, por isso que muita gente está, às vezes quer fazer terapia com EA, quer perguntar a EA, por que isso? Ela não vai contrapor você. Ela não vai falar aquilo que mexe lá com a sua alma. Sempre vai tentando agradar você. Ah, aqui é isso aí. Ah, é isso, é por isso que eu gosto da EA. Mas aqui a realidade, aquele que é terapeuta espiritual, ele está ali, ó, no encalço ali da alma da pessoa. Para a pessoa melhorar, mudar o pensamento. Entende, pessoal? É diferente. É por isso, se vocês fazem terapia com EA, não vai ser como uma pessoa que tem uma alma, que conhece a maneira, sempre vai querer agradar. E isso é prejudicial para o desenvolvimento tanto mental, emocional e espiritual da pessoa, tá? Mas é isso, tá, pessoal? É a maneira, tá, que eu me expresso, é a maneira que eu me sinto bem, é a maneira que eu estou feliz, porque se o meu coração parar aqui, se eu sair dessa realidade, eu estou na vibração que sempre a espiritualidade quis, tá? É isso. Não tenho medo de estar
me expressando, tá? Eu tive isso, tá? Esse medo no começo, tá, pessoal? No começo aqui do meu vídeo eu tinha medo disso, de julgamento, dessas coisas, mas Deus, tá? E a espiritualidade me curou disso, desse medo de eu me expressar. Então, eu ser autêntico, eu ser verdadeiro, eu transmitir uma frequência de amor, é isso. E espero que essa minha maneira de ser esteja ajudando vocês, tá? O conhecimento, as coisas aqui, tá, pessoal? Entende? Por quê, pessoal? Porque a gente é um ser espiritual, tá? Que estamos envolvidos aqui com essas coisas, com essas emoções. E a gente está largando essas coisas aqui. A gente está trabalhando essa expansão para largar isso aqui. Então, o que é que vai fazer se largar? O conhecimento. Então, a expansão. Mas quanto mais você expande também, mais vem responsabilidade, mais vem você quebrar crenças, pensamentos, comportamentos que não estão de acordo com a espiritualidade. Então, vem acontecendo isso com a nossa caminhada, tá? É normal, não se culpe, pessoal. Não se culpe em nada. A gente está aprendendo, a gente tem que agora, como espiritual, encarar aqui como, né? Eu sei que aqui tem a dualidade, mas como a gente está experimentando, tipo um parque de diversão. Eu fico olhando meu neto, né, pessoal? Fico olhando meu neto aqui. Ontem vocês viram aqui meu neto, não foi? No vídeo aí. Eu fico aqui olhando meu neto, você vê como aqui as crianças lidam com a situação do mundo. O mundo pode estar pocando aí, pessoal. A criança está na realidade dele ali, ó. Ele está ali naquele mundinho dele, ele está ali. A família pode estar na dificuldade, o menino sempre vai estar ali brincando. Eu fico olhando assim, meu neto, e digo, nossa, pai, ó. Nossa, como era bom ser criança. Nossa, como eu, quando criança, né? Uma coisa tão pequena, eu era tão feliz, pessoal. Eu lembro na hora que eu era criança, eu era tão feliz. Por isso que os pais ficam pensando que quer dar coisa cara à criança, pensando que a criança vai ser feliz. Não é, pessoal. É a simplicidade, é uma brincadeira ali, é uma coisa, é um brinquedo. Eu tinha um brinquedo que a gente fazia aqueles carrinhos de puxar de madeira, né? Com aquelas rodas de madeira. Eu brinquei muito. E eu era muito feliz, pessoal. Eu lembro, quando eu lembro dessa época, eu era muito feliz. Então, nossa, eu digo, não precisava de nada para eu sentir aquela sensação. Entende, pessoal? E hoje você, a maioria dos pais, pensa que eu quero dar a melhor coisa, eu quero dar. E talvez não seja isso que vai trazer felicidade a criança, tá, pessoal? Mas eu entendo isso, tá? Porque isso é uma formação daqui dessa realidade, tá, pessoal? Aonde a gente aprende isso, que acha que dá essas coisas, principalmente coisas materiais, tecnológicas, acha que é o melhor para a criança. Eu entendo, tá, pessoal? E às vezes até pais que não teve o que a criança ele quer dar o que não teve. Eu vou dar tudo o que não teve. Talvez estrague a criação da criança. Deixa a criança ser criança. Deixa a criança se expressar. Deixa a criança livre. Tá, pessoal? Hoje em dia os pais ficam tentando manipular, doutrinar a criança, tá? Teve uma pessoa, tá, que veio de uma criação dessa aí, evangélica, que doutrinar, a pessoa fica travada, pessoal, na vida. A pessoa não se liberta espontaneamente para a vida. Tem problemas, a trava dessas coisas que foi a criação, né, dos pais dele, pessoal.
A gente não pode ser assim, tá? A pessoa tem que ser livre e sempre trazendo consciência para a criança. Ela fez errado, irmão Samuel. Sim, é claro, a gente também adulto está fazendo muita coisa errada também. Mas como é que Deus lidar com a gente? Deus vai dando misericórdia, Deus vai entender na gente o momento da consciência. Então você tem que entender, a criança tem um nível de consciência, você tem que entender e ir explicando e orientando, tá? Sempre fazendo o melhor, mas sempre fazendo com que essa criança se sinta bem. Não é assim? Então, eu estou falando de criança física, mas a gente tem uma criança interior. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre a criança interior. O que é a criança interior? Tá aqui um vídeo aí. Eu acho que eu vou fazer de novo, porque tem muita gente que não entende. Então, a criança, né? Eu estou falando de criança física como exemplo, né? Meu neto, estou usando meu neto aí, o exemplo do meu neto, mas para que reflita na criança interior da gente, pessoal, tá? E é nesse estado que a gente tem que estar. Então, pessoal, eu sei que a gente adulto tem perturbações, tem, né? Mas a gente tem que estar nesse modo, tá? Criança, tá, pessoal? Que tá curtindo aqui cada momento. Então, por isso que cada vídeo que eu gravo, cada momento que eu tô aqui, agradeço a Deus, eu me divirto aqui. Isso é tipo aqui uma diversão para mim, uma terapia para mim, tá podendo falando dessa espiritualidade, o que eu estou sentindo, o que eu pego como verdade, tá? Tudo isso, tá, pessoal? Eu estou aproveitando esse momento, porque eu não sei qual momento eu vou ficar aqui, por qual tempo eu vou ficar por aqui. A gente não sabe. É capaz de que eu não complete o dia hoje. A gente não sabe. Mas a espiritualidade, mas a gente não pode se preocupar. Opa, a luz está querendo apagar, é? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Senão a gente vai ficar no escuro. Então, não estou preocupado que se é o dia de amanhã que eu vou partir daqui. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em ser aquilo que verdadeiramente a minha alma, minha criança interior é. Eu vou aproveitando. Você vê que a criança não está preocupada que ela pode morrer. Eu vejo meu neto, ele sobe em coisa, pega no fio, na tomada. Então a criança ela não está. Ô, cuidado, criança, não mexa aí. Ô, meu Deus, você vai cair. Ela não está pensando que ela pode ali acabar a vida dessa realidade. Ela não tá. Ela só está curtindo ali o momento. Está experimentando, está pegando as coisas, está subindo nas coisas. Ela está ali na aventura dela. Então ela não está pensando nisso, ela está vivendo ali, né? Expressando aquela inocência dela. Por isso que é muito ruim, tá, pessoal? Tirar a inocência da criança, né? Porque o que cativa a gente em uma criança é a inocência, pessoal. É? Tem até a música aí que os evangélicos cantam, né? Voltar à inocência e reconhece a ti, mas de repente sou levado pela vontade de crescer, torno humilde, dependente e mente plenamente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Então, veja, os evangélicos cantam, então, voltar à inocência. Então, é voltar a ser essa criança interior, pessoal. Nossa, é tão belo.
Isso é a luz, isso é a beleza que tem que estar em você. E graças a Deus eu vejo aqui que vocês vê essa espontaneidade, essa inocência. Tem muita gente que se alegra com a maneira que eu estou passando aqui. Se você é da verdade, se você sente isso no meu vídeo. Eu vejo aqui os comentários, maravilhoso. Ai, como você é maravilhoso, a maneira que você fala. Nossa, teve uma pessoa que me colocou assim, nossa, como você explica bem, eram essas coisas que eu queria ouvir. Então, às vezes, isso está dentro da pessoa, mas a pessoa não consegue se expressar como eu estou expressando aqui. Então, ela começa a sentir, nossa, é isso aí que eu queria sentir na a alma. Então, essas pessoas são pessoas espirituais, pessoal. São irmão de alma, né? Meu irmão de alma. E a gente não se conhece nesse mundo físico, né? Você deve estar em outro estado, talvez até em outro país, tá? Mas o importante é que você é irmão de alma, começa a sentir, né? A, a inocência, né? É tipo uma criança, né, pessoal? Por isso que muita gente acha que eu sou novo, pessoal. Tem já umas babichas brancas. Tem pessoas que acham que eu sou novo, porque, nossa, o seu jeito assim de criança, seu jeito simples, né? Então, é isso, pessoal. É o que eu estou expressando a minha espiritualidade. Então, voltar à inocência. Então, a gente está trabalhando essa volta dessa inocência que a gente perdeu, né, pessoal? Então, quando a gente está trabalhando essa coisa, a gente está voltando a essa inocência, né? É o que a música aí dos evangélicos canta. Finalmente crer, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor, né? Abraça-me, abraça-me. Então, veja, o cantor evangélico aí, né? Ele expressou aquilo, né? Que a gente tem que voltar a esse criança interior, a inocência, voltar à frequência para que Deus abrace a gente, Deus esteja com a gente, Deus esteja nos consolando, nos ajudando a cada dia. Tá, pessoal? O momento é difícil? É difícil, pessoal. É tenso, tá? Tá acontecendo muita coisa, muita pessoa se manifestando aí na rua, surtando, muitas tragédias, muitas coisas acontecendo, e agora também coisas políticas aí, as pessoas tudo, tá? Eu sei que o crime é tenso, mas a gente tem que viver ali a nossa criança ali, a nossa inocência, né? É igual meu neto. O pau tá quebrando aqui dentro de casa, o meu neto tá ali na dele, ó, brincando. Tá lá no mundinho dele. Por isso que é importante que proteger as crianças, ele ficar no mundo dele, tá, pessoal? Até ele tomar conhecimento das coisas, tá? Tá bom, pessoal? Então, falando sobre isso, tá? Eu vou ter que até falar sobre isso, né? O que é a criança interior, tá, pessoal? Eu, eu, eu tento, tá, pessoal? Mas essa é a minha maneira, tá? Eu espero que vocês não se escandalizem, tá, pessoal? Vocês não, como é que se diz? Não leve isso para o pessoal, tá, pessoal? Da maneira que eu sou, tá? Espero que você entenda o que eu estou ensinando, tá? E quando você vai crescer espiritualmente, você vai perceber isso, tá? Porque às vezes a gente não percebe a gente precisa ir crescendo, tá? Espiritualmente para entender as coisas, como é que as coisas funcionam nessa área.
tá bom? Mas será que a gente vai ter, como é que se diz, estômago para entender essa situação? É isso, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu limpar aqui o negócio. A gente vai começar o nosso tema, né? O que é a expressão sair do mundo? É? Para alguns evangélicos, sair do mundo é você sair, né? Ir para a igreja, né? Porque também se você não sair se você sair da igreja, você disse agora você vai para o mundo, né? Você saiu da presença do Senhor, porque ele acha que você está na presença do Senhor é você estar ali naquele templo físico, naquele grupo, mas não é, pessoal, tá? Então, o que significa então sair do mundo? Nossa, irmão, os apóstolos, eles estavam aqui no mundo, tanto que eles sofreu, eles morreram aí tragicamente, eles estavam no mundo. Como é esse sair do mundo que ele fala para a gente sair do mundo? Deus fala que para a gente não se apegar nada com o mundo. Mas o que significa essa expressão? É o que a gente está estudando, tá, pessoal? Está estudando aqui, a gente já vai para, deixa eu ver, para a quarta parte. É isso, a gente vai para a quarta, deixa eu ver. É quarta parte, né, pessoal? Desse tema, o que significa a expressão sair do mundo. E quando é que saímos do mundo verdadeiramente? Então, quando é que a gente percebe que a gente saiu do mundo verdadeiramente? Que mundo é esse, pessoal? O mundo que está dentro de você. Porque a gente foi envenenado. E é envenenado até agora com frequências, né? Com energia. Então, cada conhecimento, cada coisa que foi colocado no nosso campo mental, né, que é o campo mental e emocional na nossa alma, né? Então foi colocado pelas pessoas que a gente conviveu, nossos pais, né? A sociedade, então a religião, então foi colocado tudo isso aí, tá? Esse mundo para dentro da gente. Então como é que a gente sai do mundo verdadeiramente? É quando a gente desperta e sai dessa frequência aí que foi colocada. E o pior é que a gente ainda fica se limpando, tá? A gente fica largando coisas, tá? Que às vezes não é de acordo mais com a espiritualidade. Então a gente tem que trabalhar esse lado emocional, o lado do apego, para a gente ir largando, para que o mundo não esteja dentro da gente. A gente esteja vivendo nesse mundo físico, mas o mundo não está, como é que se diz, dentro da gente nos trazendo, né, desequilíbrio emocional e espiritual. Da gente quem? Da gente que é a consciência. Quando eu falo a gente, indivíduo, estamos falando dessa consciência. Entende, pessoal? Como é que se diz? Espero que vocês entendam, tá? Então, o que significa essa expressão sair do mundo? Ele fala, o significado da expressão sair do mundo possui sentido figurado e espiritual. Então, um sentido figurado e espiritual, mas que ele vai ter consequências físicas, porque quando você muda a sua maneira de ver o mundo, você muda a maneira como você se comporta. Olha aqui a gente, pessoal. A gente despertou a nossa consciência. A gente despertou a nossa consciência aqui, tá, pessoal? E
como é que se diz? A gente, como é que se diz? Às vezes o choro lá do meu neto me tira aqui o que eu quero passar para vocês, tá, pessoal? Então, sentido figurado, né? Remete a um afastamento radical das práticas e valores influenciado pela sociedade dominante. Então, pela sociedade, pelo convívio. Então, a gente, aquele que desperta, ele vai ter se afastar de prática que às vezes até é contra como é que se diz? O que a espiritualidade, o que Deus quer. Então a gente vai ter que se afastar. Ou também pode indicar um isolamento pessoal de uma realidade difícil na sociedade. Então, a gente, pessoas que estão na sociedade em comportamentos, às vezes ela vai ter que ter um afastamento físico. Então, veja bem o que o sair do mundo, essa expressão, ela tem uma conotação figurada e espiritual, mas ela também tem uma situação física. Não que a pessoa quer que você saia daquele ambiente. Ninguém é forçado aqui, pessoal. É por isso que aqui eu estou passando consciência, eu estou passando entendimento para você tomar consciência. Mas se você olha, passa, mas chegar e não quiser, não acredito nisso, eu não quero. Tá tudo certo, tá, pessoal? Você que vai perder a visão, você que vai perder a visão de sair tirar essas coisas do mundo que está dentro de você. Tá? A vida vai continuar aí, eu vou continuar trabalhando a minha espiritualidade e é você que vai perder a chance de mudar, de sair essas coisas do mundo aí dentro de você. Entende, pessoal? Então, ele fala, esse sair do mundo não é desligar do mundo, o mundo físico. O mundo físico aqui não significa isolamento ou viver como um monge. Eu vou me isolar, eu não quero conversar com ninguém. Essas pessoas são tudo perturbadas, irmão Soura. Não é assim, tá vendo? Somos chamados, então, chamado por quem? Quem é que é chamado? A consciência. Então, Deus chamou a nossa consciência. Quando é que Deus chama a nossa consciência? Quando Ele desperta a nossa consciência. Ele abre a gente, o nosso entendimento para isso. Então, aí é que Deus chamou você. Não foi eu que chamei você, tá? Foi Deus, tá? Então, somos chamados a viver, né? Somos chamados por Deus a viver no mundo, mas viver como se não tivesse nele. Entende, pessoal? É diferente de você, o mundo está dentro de você impregnado. E de você estar aqui, né? Vivendo no mundo, experimentando tudo como uma novidade, pessoal. É diferente. O mundo está interferindo nas suas emoções, pensamentos. É diferente de você estar livre, né, tranquilo, fazendo levemente, né, vivendo levemente, então experimentando as coisas boas. É diferente você viver. Então é diferente que o mundo esteja causando pressões em vocês, tá? As influências, as coisas, você sendo influenciado. É diferente, tá? Então, ele fala como se não tivesse nele, rejeitando o que é pecaminoso. Então, a gente tem que viver rejeitando aquilo que é mal, pecaminoso, né? Vai tirar a gente da frequência que a gente está. E siga os mandamentos do Senhor. Então, siga aquilo, o mandamento do Senhor. Qual é o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é o quê?
amarás o próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, cuida de você, então você pode amar o próximo. Entende, pessoal? Esse é o mandamento que a gente tem que seguir, tá? Mais nada. Se você seguir esse mandamento, você está cumprindo todos os outros, tá? Aí ele fala, né? O mundo sempre será o que é. Opera em seu próprio sistema de valores, atrações e sabedoria que muitas vezes se opõem contra a justiça de Deus. Então, o mundo, o que está operando aqui, o sistema da Matrix, né, que a gente fala, está operando através dos valores, das atrações, da sabedoria que eles colocam. Mas, às vezes, essa sabedoria, você vê a tecnologia, as coisas, estão sendo colocadas contra a nossa espiritualidade, pessoal. Veja aí o conhecimento esse conhecimento, essa sabedoria ser colocada a favor da gente, de a gente se tornar uma pessoa melhor espiritual, não, está trabalhando contra. Trabalhando contra o nosso desenvolvimento espiritual. Então, está sendo usada a tecnologia e vai ser usado para a gente, essa tecnologia, para afastar a gente do Criador. A gente tem que ficar atento a isso, tá, pessoal? Então, se opõe à justiça de Deus. Ao nos tornarmos um ser espiritual, deixamos a comunhão com o mundo e nos unimos a Cristo. Você quer pão? Ô, Angelina, dê pão, menina aí. Vai lá, ela vai lhe dar. Vai. Meu Deus, vem pedir pão aqui a mim, pessoal. Eu falando aqui essas coisas para você, tá? Mas é isso. Então a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta. A gente vai falar agora da quarta parte, né, pessoal? Então vamos lá. A gente parou aqui, não foi? Ele fala cultura da desinformação. Então, o que é que o inimigo usa? Ele usa o sentido filosófico, o sentido espiritual, então, para enganar também espiritualmente, e o sentido social, que é o quê? A desinformação do mundo onde a gente vive. Teve muitas pessoas aqui no meu canal, pessoal, que ela era cristã, mas ela não tinha conhecimento de que ela acreditava que o mundo era uma bola. Tá? A NASA, né? O conhecimento que a NASA passou aí, distorcido. Então, essas são a cultura da desinformação, né? Que refere ao ambiente social e coletivo, onde instruções é precária, então a gente não tem muita instrução, onde há manipulação. Então, veja que até a própria escritura foi manipulada aqui. Fabricação do proposital de dúvida. Então, pessoas fabricando dúvida nas pessoas para a pessoa não ter fé, para manter as pessoas desinformadas. Então é isso. Toda desinformação, aquilo que não é verdade, não leva a pessoa para a verdade, você está trabalhando contra a verdade de Deus, está trazendo desinformação. Por isso que eu garimpo aqui, tá, pessoal? Todo o conhecimento que eu passei aqui foi pesquisado, foi remoído, eu senti de Deus, né? De todas essas coisas que eu falei aqui, aquilo que tinha verdade. Nada mais além disso, porque a gente espiritual, o que a gente precisa é dessa verdade, é a gente se apoiar na verdade, a gente andar na verdade, é disso que a gente precisa. Tá? A gente que somos espiritual. Agora, quem não é, não vai querer nem ouvir isso.
Tente aí para você perceber isso. Tente aí colocar meu vídeo para uma pessoa que não é espiritual ouvir. Tenta aí para ver se ele vai pelo menos ficar uns 2 minutos assistindo. Se ele ficar uns 2 ou 3 minutos assistindo assim, prestando atenção no meu vídeo, é porque ele é espiritual. É? Entende, pessoal? A pessoa espiritual não vai nem querer ouvir sobre isso. Aí ele fala, quarta parte, pessoal, vamos lá. Assim, o sair do mundo também significa sair do mundo do pecado. Então, significa a gente também sair do mundo do pecado, deixar as coisas que não estão de acordo com o que Deus quer, tá? Que ele fala que é uma expressão da espiritualidade para descrever uma sociedade humana afastada dos padrões e da vontade de Deus. Então, a gente vai se afastar do mundo do pecado para a gente expressar o quê? A nossa espiritualidade, pessoal. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou expressando minha espiritualidade, a minha maneira de ser, né? Para que descreva uma sociedade humana afastada de Deus. Para que a gente, por isso que Paulo falou, a gente é como carta viva, lida pelas pessoas. A gente é como carta viva, humana. Tem gente que quer sair aí, eu entendo, tá? Os pregadores aí falando, tal, não sei o que, aí gente agora não quer deixar nem mais as pessoas falarem aí no meio da rua sobre Jesus. Eu entendo, mas quando você é uma carta lida, né, pessoal? Uma carta lida por toda, a sua expressão da espiritualidade, as pessoas vão ver, elas vão ver a luz, tá? E vai mostrar para a humanidade afastada do padrão e da vontade de Deus. Então vai mostrar que a pessoa precisa estar afastada de Deus. Teve uma pessoa aqui me assistindo, ela disse, nossa, eu preciso me espiritualizar, irmão, preciso voltar para Deus verdadeiramente. E foi uma pessoa que é de um grupo aí, tá? Não vou nem falar o nome, tá? É de um grupo, ela sentiu isso, vendo meus vídeos, tá, pessoal? Ela sentiu isso. Porque ela devia estar fora do padrão da vontade que Deus queria, a espiritualidade. Mas a religião fez ela acreditar que ela era de Deus, mas verdadeiramente lá no íntimo ela sabia, não estou na verdade, né? Estou enganando pessoas, eu estou fazendo coisas aí escondidas errado. Então a pessoa sente. Então, para isso é meu vídeo, é para você tomar consciência, tá? Aí ele fala, ele representa, então, o sair do mundo, né? Um sistema corrompido pelo egoísmo. Então, o mundo, né, pessoal, que a sociedade está, representa um sistema corrompido pelo egoísmo, então, pelo o ego das pessoas, pela desobediência, né, principalmente a Deus, e pelos valores contrários aos ensinamentos espiritual, onde o erro e o sofrimento se torna comum. Então, por isso que a gente vê aqui nesse mundo, tá? O mundo de injustiça, que o erro, aqueles que praticam o erro, parecendo que é ele que está fazendo certo, né? Se torna uma coisa comum. O sofrimento, então as pessoas sofrendo aqui. Então isso é assim mesmo. O mundo funciona assim mesmo, é assim mesmo. É assim que tem que funcionar mesmo. É dessa forma. Eu vi essa fala um dia que eu fui no médico, né? Aí não sei o quê. Aí eu digo, nossa, aqui tá demorando o médico, olha quantas horas que não sei o quê. Não, é assim mesmo, é assim que funciona.
As pessoas já estão tão acostumadas às coisas erradas, pessoal, que ela já não é assim mesmo, não reclama mais, não, está tudo certo. Por quê, pessoal? É isso que me colocou. Colocou naquele costume de que o errado é o certo e o certo é o errado. Entende? Então, e Deus abomina isso, tá? Aqueles que falam que o errado é o certo e o certo é o errado. Não faça isso, pessoal, tá? A gente sempre tem que buscar aquilo que é correto, o que é certo, tá? Eu sei que o mundo opera nesse modo aí erradamente, tá? Eu sei disso. Mas a gente não pode, tá? Entrar nessa frequência. Então a gente tem que rejeitar o sistema corrompido pelo egoísmo, né, das pessoas, pela desobediência das pessoas e pelos valores contrários ao ensinamento espiritual. Então, ela está sempre buscando coisas contrárias ao que Deus está querendo. Então, Deus quer que a família seja assim, então a sociedade está fazendo ao contrário. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso, a gente sabemos que a gente que tem uma visão holística, a gente que é espiritual, a gente sabemos que essas pessoas foram levadas, tanto física, mentalmente, emocionalmente, a esse desígnio, a esse comportamento. Tá? Vocês estão vendo as coisas acontecer assim? Ah, por que está acontecendo isso? Foi de graça? Não, isso foi frequência, isso foi um trabalho consciencial, um trabalho também energético nas pessoas. Então, através de comportamento, notícia, né? Ídolos que você tem, influencia você. Então, várias coisas, tá? Influencia para que essas pessoas tenham esse comportamento. E às vezes que são contrário, ele fala, contrário ao ensinamento espiritual. Né? Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, todas as coisas na nossa vida só tomam sentido e são sustentadas quando se conhece o amor de Deus. Então, a gente que é espiritual, para a gente que crê em Deus, né? As coisas aqui nessa vida só vai ter um sentido quando a gente conhecer o amor de Deus. Esse amor começar a penetrar na nossa alma. Se a gente não vibrar nesse amor, né? A gente não vai dar o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fruir as frequências evoluídas, não vai. E aí não vai fazer sentido você estar aqui nessa realidade. Por isso que tem muita gente perdida, sem sentido, fazendo coisas que, nossa, isso não tem sentido na vida. Por que eu estou fazendo isso? Então, porque está faltando esse amor, você vibrar nesse amor de Deus. É o que vai dar o tempero. Você já viu uma comida sem sal, sem tempero nenhum? Um dia que eu fiquei internado no hospital, comi essas comidas assim, sem gosto. Então, é a mesma coisa. Então, a sua vida fica sem sabor, sem um tempero. Fica sem você aproveitar a vida. Fica sem alegria, sem amor, sem o gozo. Você não aproveita nada dessa realidade. Então você fica aqui em uma frequência de sofrimento. Não pode, pessoal. A gente está melhorando a gente para isso. A gente vibrar nesse amor de Deus é aonde vai dar sentido à nossa vida de estar aqui. A gente vai amando o próximo, a gente está numa vibração melhor, pessoal.
Vocês não adianta fugir do amor de Deus, pessoal. Vocês vão endurecer o coração. Tem muitas pessoas no meu canal assim, tá? Tá fugindo da espiritualidade, do amor. Tá fugindo das coisas, endurecendo o coração. Não adianta, pessoal. Porque é isso que vai dar sentido à nossa alma, à nossa vida que a gente veio viver aqui. Se a gente vive fora desse amor de Deus, a vida não tem sentido. É por isso que tem muita gente caindo em depressão, muita gente caindo em ansiedade, porque está faltando o amor de Deus na vida dele. Está faltando sabor. Esse amor que dá sabor à vida. Entende, pessoal? Então, como é que se diz? A vida se torna sentido e são sustentada quando se conhece o amor de Deus. Este amor que dá resposta para todas as perguntas que temos aonde, pessoal, em nossos corações, daquelas mais boba até a mais complexa. Então, é esse amor que vai dar resposta para você as perguntas, né, que temos no nosso coração, aquelas coisas, aquela dúvida. Então, é você vibrar nesse amor. É aí que vem a resposta, é aí que Deus começa a mostrar para você. É aí que Deus começa a dirigir a sua vida aqui. Então, as perguntas mais bobas, então, pergunta bobinha, né? Até aquela mais cabulosa, mais complexa, vai ser respondida a você. Mas é isso, tem que entrar nessa vibração, tá, pessoal? O amor é uma vibração, aonde a nossa alma começa a ter sentido de estar aqui nessa realidade. Por isso tem muita gente perdendo o sentido da vida aqui. Ah, por que eu estou fazendo aqui? Ah, meu Deus, aqui tudo que eu faço bem, eu sou atacado. Ah, o mal aqui, porque nisso não tem sentido. Então, mas quando você tem esse amor, porque você é motivado pelo amor de Deus, isso faz sentido. É o que eu faço aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, mas muitas pessoas têm o conceito de amor como se fosse uma perda de tempo, porque foram decepcionados. Outros têm como referência de amor o amor de mãe, pois é mais puro, que a gente pode tocar. Associamos o amor àquilo que vamos vivenciando e como que trazemos na nossa história. Então, muitas, tá? Que não tem o referencial do amor de Deus, ele busca esse amor, o amor de mãe, o amor, tá? Ele fica buscando isso para ele ter uma motivação nessa vida, pessoal. Um amor pelo filho, pela mãe e tal. Mas é isso, entende, para fazer parte da história dele. Mas o amor de Deus é o que vai dar mais sentido à sua vida. É onde você vai amar o seu filho, a sua mãe, a sua mulher, tá? Você vai amar essas pessoas do jeito que ela era, não tentando manipular, não tentando mudar. É você amar como a pessoa é, como a pessoa se comporta, tá? Até o momento que ela mudar. Porque a pessoa, quando ela toma consciência, ela mudar, aí sim. Não é a gente tentando querer mudar. Porque eu vejo aqui muitos vídeos, né, principalmente dos evangélicos. Ele fica tentando mudar a pessoa. Tentando convencer. É por isso que o meu estudo aqui não é tentando convencer vocês. É a gente estudando para a gente expandir a consciência. Mas se você não quiser, não quero esse tipo de... Tá tudo certo. Eu não vou convencer você. Aqui, ó, tá escrito, tá não sei aonde. Então, tem muita gente aí, tá? Tentando convencer a pessoa para a pessoa querer mudar a pessoa na tora. Isso os evangélicos faz
faz direto, tá, pessoal? Por isso que teve uma pessoa que foi da igreja evangélica. Por que esses evangélicos ficam tanto... venha aceitar Jesus, venha ficar fazendo aquela coisa para que a pessoa aceite. Não, você tem que se batizar. Eu estava numa igreja onde toda hora ficava lá perguntando a pessoa, não, você tem que se batizar, se batize logo aqui na igreja, se batize logo. Aceite Jesus. Isso é que a religião faz, tá, pessoal? Isso é o que a religião faz. E a gente, eu passei por isso e experimentei essas coisas aí. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é assim que as pessoas entendem. Aí ele fala, associamos o amor àquilo que vivenciamos e como que trazemos na nossa história. Todos nós nascemos com o desejo de ser amado, porque nascemos de Deus. Então, todos aquele que nasce de Deus, ele quer ser amado. O desejo dele é ser amado. E aquela pessoa que, por mais autossuficiente autossuficiente e egoísta que ela seja, traz dentro de si essa vontade de ser amado. Então, por mais que a pessoa está aí sendo egoísta, tá, pessoal? Ela só autossuficiente, né? Ela é soberba, ela traz dentro de si lá uma vontade de ser amado por alguém. Uma vontade de alguém dizer, eu te amo, de abraçar ela, tá? De estar do lado dela, apoiando ela. Então, quando a gente sabe que tem pessoas nos apoiando, nos amando, mesmo a gente sendo com defeito, pessoal, a gente sendo não andando perfeito, e tem pessoas assim que demonstram isso. Nossa, isso dá uma segurança muito grande, tá, pessoal? Aí ele fala, e é por isso que tantas vezes nos afastamos de Deus por ter conceito errado do amor. Então, às vezes, quando a gente não tem esses, como é que se diz? Conhecimento, né? O conceito do amor, o que é o amor verdadeiro, a gente vai se afastando do amor verdadeiro de Deus, pessoal. Tá? Então, precisamos trabalhar isso, né? E isso é frequência, porque vocês sabem, né? Eu já preguei aqui sobre o amor. Vocês sabem que o amor é uma vibração, é uma frequência, um estado de consciência que a gente sente. Por isso que quando o amor de Deus, a gente conhece o amor de Deus, ele sustenta a gente, dá sentido à nossa vida aqui. Por isso que as pessoas entrando em falta de sentido da vida, é porque está faltando esse amor de Deus na vida dela. Entende, pessoal? A gente não pode, eu já falei aqui em um vídeo aqui, vou repetir de novo, a gente não pode viver sem Deus. O inimigo quer colocar coisas para mudar o nosso DNA, para a gente se afastar de Deus. A gente não pode, pessoal. Por isso que não receba essas coisas para querer mudar o nosso DNA, tá? Por isso que ele quer mudar a alimentação, pessoal. A gente comendo plástico. A mulher estava abrindo uma massa de um pastel, a massa do pastel era toda de plástico. Entende, pessoal? Tudo isso para mover, para tirar a gente da conexão com o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que fez o nosso ser, o nosso corpo, o nosso templo. Então está querendo mudar isso para que a gente não lembre mais desse Deus, a gente não busque Ele, não adore a Ele, né? Por isso que temos que cantar a música dos evangélicos, né? Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver
longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Então, quer tirar você dessa frequência. Então, estão trabalhando, pessoal. As pessoas que estão nesse mundo administrando é do maligno e as pessoas estão fazendo de tudo para que afaste a gente dessa espiritualidade, afaste a gente desse amor, desse abraço de Deus que Deus está dando a cada dia na gente. A gente saia dessa inocência, Por isso que a música fala da inocência, a gente tem que voltar para isso. Para a gente estar. Então, essas pessoas estão trabalhando para isso, pessoal. Tanto fisicamente, né? Injetando coisa do nosso físico, como mentalmente, então consciencialmente, e até mexendo com o nosso emocional, para que a gente fique desequilibrado, a gente não tenha uma conexão com o Criador. Essas pessoas estão trabalhando para isso. Tá? E tem muita gente dormindo, não percebendo essas coisas. Né? Eu sinto muito, mas com a ajuda de Deus, né? Espero que essas pessoas despertem para isso. Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Deixa eu marcar aqui a quinta parte. Deixa eu marcar aqui, quinta parte, né? Desse tema maravilhoso aqui. O que é o sair do mundo? Você está entendendo que o sair do mundo não é como a gente está pensando? A gente vai sair, tá? Vai sair definitivamente dessa matrix, tá? A gente vai sair, nosso espírito, mas a gente precisa vibrar nessa frequência do outro, da outra realidade, que não é essa realidade física. Essa é a nossa dificuldade, tá? A gente encontra dificuldade, mas é através desse amor de Deus que dá sentido à nossa vida aqui, que a gente tem que vibrar, tá, pessoal? Isso que vai fazer, então, a gente ser livre, espontâneo, não tá preocupado. Se a gente erramos, não se culpe. Ah, errou? A gente vai consertar. Opa, errei aqui, vou me consertar. Tá? Porque a gente é humano e Deus entende a gente. A espiritualidade entende a sua fraqueza, entende o seu momento de fraqueza, de dúvida. Ele entende tudo, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Essa é a quarta parte. Amanhã a gente continua a quinta parte, se Deus e essa espiritualidade permitir na nossa vida, tá? Obrigado aí, tá? Vocês novos aí, tá, pessoal? Obrigado pela palavra aí de incentivo. Obrigado por estar ajudando vocês, tá? É o meu esforço, o meu conhecimento que eu estou passando aqui. A minha espiritualidade, tá bom, pessoal? Não estou passando religião, tá? É a minha espiritualidade. Tá bom? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!